mim, Pedro Sousa Correio, se não conhece tema, se não fica contente, sai fora. E acabou por usar para mim ter inimizade. Não é tem gente, não vai lá outra coisa de Nira, vai para foco. Se aqui falando vai para foco, na ficha logos, que tem programa, na tirou na linha, que tem foco. A mim, mas porque alguém que fala vai para foco, não tem noção, não tem responsabilidade, não sabe o que é foco, e a mim que está distraído por isso. Portanto, agora com a agenda, agora como fazer agora como fazer alinhamento de tema que nós vamos abordar, a mim que tipo legisladores que pensa lei feito, imagina como ele pensa tudo do possíveis e impossíveis. Portanto, a mim tem uma capacidade de discernimento, de análise e de procurar momentos propícios. Bom, se nunca tivesse isso, se não está levando para vontade de que certo gente que está lá, não decidiu simplesmente, calma, the whereabouts. Não decidiu simplesmente, vai para foco, fiz o tema. Está ali para cumprir vontade 100% atenção, está ali para cumprir, vontade de maioria, mas sobretudo, espelha, porque não tem para explicar coisa. Então, ele, no entanto, será um assim direto, não tem alguns mecanismos por hoje, será? E cá, porque um caso que bloqueia mais novo, mas que tipo de bloqueio, só para conseguir seguir muito bem como Pedro trava sana num ato grave. Lei permitindo isso. Tem na vida normal. Você na vida normal, se um indivíduo na escola, por exemplo, um duro, não entende tomar arma, bem, não fuga gente, bom, cidadão normal, o prudente que o povo matar imediatamente, para que mata mais que todos. Que não é um dever cívico. O que tem que pegar como para ver a polícia, portanto tem a obrigação de poder prender, de poder travar. Então, Sana estava a fazer um discurso divisionista, que não é bem tem sido no caso de naquele texto que estava a dividir, estava a maltratar mal uma religião, um grupo étnico, que ele é grave. Estava num discurso com Gervásio Sivalopi mais demais outros gente. Sana que talvez outros gente por interpelar e reagir. Será que estava? Cada pera, eu era pera tudo gente, menos Pedro Sousa Cordeiro. Se um bom amigo, alguém que tem muita estima para ele, como energiá-lo, se uma que está interpretando tudo isso, Pedro passe. Portanto, um passe será de forma inesperada. Então, um passe será não agredir, porque estava a agredir também. Então, teve que agredir em forma de travar. Primeiro, falar stop e panta. Mas Pedro Sousa falar stop, não quero permitir. E depois um conta-voz como é tudo que tira na boca e que passa de ignorância. E chamar de ignorante. É verdade. Se não vai tribunal só com aquilo, ele cai. Primeiro, estava a cometer um crime de fomentar ódio tribal, como é chamado, religioso, algo parecido. É alguém que usa o nome, capitalidade de nome, por mais que grave, que justo que aquilo que ele estava a cometer. Portanto, um chamado de nome no momento certo, no justo momento. Então, abre um guerra aquela. Cena fica gravada na nossa voz. Tem um computador grande, parece que tem gigas, mas aquele terabyte, não tem iPad, que manga de como é chamado, não tem um iPhone que tem um terabyte, não tem outros telefones, portanto, é que só me. Guineenses guarda tudo desordem de Bassanaca, Nini. Bassana é reincidente, assim que está considerado crime. E gente que eu vou ter problema com manga de gente. Não tem por problema de gente que gosta de show. É que gosta porque gente, na fundo, como é que gosta de gente, a bruxa deles. Então, a hora que Bassana arranca, que está por ter razão. Tudo que quer papel, no fundo, a hora que vem olhar na desordem, está conseguindo passar a informação. Então, Bassana tem manga de informações, tem manga de informações comprometedoras, mas mesmo crime justo, regular, na pública. Portanto, nós estamos a discutir, não chamamos ainda tribunal. Não chamamos tribunal, mas mesmo o tribunal não chamado, epa, ali na Inglaterra, falou, não se não está querendo. Ali na Inglaterra, não rapatia manga de guerra, não trava manga de guerra. Então, é inglês, sangue, então, para chamar por isso, não, I'm okay. Limpação normal. Se não pensa em macho, não está ali, limpa. Agora, cara, pinta a mulher, mas se pinta a mulher, não é muito problema. Só que, não é até estar na tisse, coitado de merda. Não! Quem que agride o chama Pedro Sousa Correio, cumpra processo. Cumpra porque não tem poder como por detonar eles ali e mais na outra instância. Portanto, vou avançar que a queixa está normal. Que é que falou o seguinte, perde tempo. Mas sempre para perder, parece que ele usa a voz para poder desmobar e perde tempo. Naquele crime que nós temos. Esse que nós estamos envolvidos na tipografia de tipografia de crime, como crime foi tipificado, esse que nós temos, que por chamar de difamação, algo parecido, e que está passando nada mais, nada menos de um crime particular. Não é que próprios anos, e cabe ele, mete queixa. Mas no fundo, será por acaso que não transgredir, se assim que me chama, o amigo Pedro,
e fica a boca calado e para. Não. Afinal, Pedro transgrediu no quadro de uma transgressão. Ou transgredir porque continuava ainda na transgredir zona de Pedro, religião, zona de interesse, aquilo que Pedro também podia acreditar. Transgredir não só animista e mais outro. Portanto, se não vem em perfeita condição, será que vai cometer erro. Então, até ali, se não vai para tribunal e nada, esse cara não vai queixar a ninguém, gente não absolvido, só perde tempo. Portanto, estar nunca quer tomar como sério. Então, mas sério se contrapõe-se vida em risco. Ah, bom nome, mas bom nome que está. Não. Está uma questão de te perguntar. Vamos agora para direito. Não obstante como não por desliza um bocadinho, vai lá a fundo, mas como? Fundamento de não problema. Está numa pergunta. Está numa pergunta, não falou. Se vou chegar a pedir teste de DNA ou não. Quando eu falo, não falou porque vamos emitir mirra. Mas mirra, tudo que é mirra, papia, é que Pedro, papia, em primeiro lugar. Portanto, o problema é que Pedro, não vou ter um processo, não vou tirar nome, ele será doce. Mas no fundo, não está pedindo, se você serve mesmo, eu vou esquecer mirra. E mirra, vou ofender mirra. Eu vou levantar, faço a minha branca testemunho de mirra. E testemunho que eu vou insinuar, vou afirmar, vou afirmar que mirra está envolvido com os TAS. Vou fazer mangas de infâmias contra Mirna. Por que me vou esquecer? Não. Agora, vou habituar a chamar Deus. Onde a bandida de Sanapa, que é bandida, sim, bandida. Ele é bandida, não tem elementos para provar que é bandida. Não tem indícios para provar isso. E nada Deus, mas é bom nome. A boa sufita está na sua, vou sair de Deus, o ficha de dura, se como é barato. A boa prova nem nada, isso é bom por coisa. A boa tem que ser, só que Mirna falou, é barato, tem que falar, na verdade, um papel. Para o papel, sim, o papel. Na verdade, um papel que alguém, mas em momento, onde eu não pode levar raiva, não teve que fazer. Infelizmente, se não vai contar. Se não vai contar com essa história, ele que não se entende. Ali na Inglaterra, como que anda com essa história, acabou conseguindo me verdade. Como eu gosto tanto, porque eu consigo dormir, vou andando na liga, gente, para me ter prazeres como suspeita. Outro rapaz, que outra hora vou partilhar, mas eu lembro como é que eu sou que lá. Eu lembro que houve um momento que eu estava na romance com outra dama. Eu lembro momentos que eu fui papetiu. Eu lembro momentos que eu fui em causa Mamé de Mirna. E Mamé de Buminger. Mas ali tem que a Buminger que vive bem problema. A boa própria. Acabou que ele me queixa contra pessoas. Mas ainda fio. Porque não sei não quer, isso está muito. Então, peraí. Agora ficando combinando para lá, com a guerrilha na França, assim, marca. Agora, ainda ser perda de tempo. Para arrancar essa luta, arrancar para a fim do carreira na França. Pega o sol da Coreia. Não chega a França. Não cruzou 2 minutos e chama a polícia. Sim. Não para de galera. E era guerra do homem, que a guerra vai ter o bim bata, bim ranha lá. Bom, a mim tem um problema. Se não curia era que você o bim pega, sem dúvida. Por isso é que não curia. A mim tá muito bicho que coisa lá. Porque por isso me pega, ok? Que ela vai a guerra. E o bim bata muito bom, ou bastante pega, e como chamar o que ela é a guerra, que ela não cura. Ou se o bim que o bim que se nini para tirar a guerra, porque eu estou fazendo também na bem junta. Lá tá na cura, porque um bofotara de mina nini, por exemplo, não é porco bofotara que pira que sentido. Imagina porcos, quando eu vou botar na tabanca, porco, limbira assim, porco na cara, porco pira sentido. Que eu farei, vou imaginar porco grande, porco adulto, que eu farei para sanar, para tomar assim, dunguto. Então, portanto, a bolsa, por conta que por isso não. Mas a boca vai papel, de blufu, de outras coisas. Mas mais do que isso, a mim me se pergunta quem que transgrediu para. Porque a mim até que sanar não apelidou de ignorante. Porque agora, se eu entender como não, aquele programa passa, parece outro. Não. E cumprimento, porque não falou, não aplicou uma espécie de medida de equação. Não aplicou um limite, mas aconteceu uma coisa que aconteceu no tribunal. O tribunal falou, ok, não absolviu desse crime, absolviu não, aliás. Então aplicou pena mais severa, nesse caso prisão, que uma das medidas mais perigosas, então aplicou prisão, em detrimento dessa infração criminal que eu cometi, mas não convertiu ela em pena suspensa. Ou seja, até porque, bom, paga multa de 500 libras, do resto, vou ter 10 meses de pena suspensa, ou 12, se não viste um ano. O que é que me falou? Durante aquele ano, eu nunca cometi nenhum outro crime. Atenção, se a mim tem um problema com o Gervásio, se eu entender, não, porque ignorantes têm, mas advogado tem direito para explicar o que deve ser. Se eu pensar, bom, ali, Gervásio não podia ter problema, mas podia atacar Feliciano, Belmiro, atacar qualquer ali, Guiara.
E se aquilo que a Constituição é crime, porque eu tenho que pôr e condenou para que crime. Mantiu 12 meses de pena suspeita, significa, inglês fala broke. Se você quebra aquela condição, como puro, quer dizer, se você viola a lei, não falou nem que lei de conduzir carro, você está um menino, violência doméstica, você bem levar, você apanhar o tiro para aquela. E então também, bem que bem ter mais problema com Pedro, não, e comete crime. Então é mais ou menos isso que o Pedro pôs. O que eu atacar Pedro no passado, como isso atingiu, que se mame. Minha mãe e tia de Tony jogador. Não penso saber direito de contar. Eu era conta de Tony. Enquanto Tony mas porque o transgredir minha mãe, um capuru popoja, não rebenta com completamente. Então Tony gabo onde o bom menino aparecia no hospital, não trabalha para ver como e Tony minha tia, é como minha mãe de mim, Tony Soares, Tony do Porto, minha primo, minha mãe e se tia, quer dizer minha mãe é Domingos Soares da Gama. Então eu para fica muito orgulhoso e gosto da minha mãe. Tony do Porto. Então Tony para pegar o arco parecido. Mas atenção, cena fica congelado com condição, que seja como durante que período, porque por transgredir ninguém, que precisa ser Pedro. Vou entender. Então eu tenho mais uma carmoçada aqui, mesmo tema que não discutimos ainda, que leva a discutir como o Pungo, no entanto, ninguém apaziguar. Não falei, menino, está a quebrar uma condição que pudo. Boca por aí. E acabou só. A mim, Pedro, se não agredir muçulmano, um criticado, não interessa para não agredir, porque não está agredir entre comunicação que esteve bom. Qualquer outro momento que voltar a agredir muçulmano, ainda bem muito sanar, ainda bem muito. Se o tribunal também que põe por agredir muçulmano, porque está constituído na ódio, se bem agredir qualquer outra religião que precisa ser muçulmano, e como falar, não pode agredir nada de religião. Durante o que me falou, Sana. Portanto, na última troca que eu tenho que Gervásio Silva Lopes, não vai porra, é menino, afinal, que esse tipo de vida só a pena de Pedro, mas construindo na proferar, controle fazer desordem. Pedro que tem problema. E bem, atacou. Pedro atacou, cuidado, não tem recursos. Não tem recursos, a boa definir naquilo de comunicação, falando de minha. Porque como todo mulher de guinense de comer susso. Tipo, é que também falaram, porque falaram tá por limpo. Boa noite, comandante. Estava na liberdade condicional. É verdade. O seu papel gostou de forma metafórica. Obrigado, Mirna Correia Jata. Cumpra o processo. Cumpra sempre o processo. Porque, se você reparar, não fica tão chateado daqui à altura, não fica chateado para ver. É outro, aliás. É outro. Se você ver aqui como se um deslize normal. Não é sana com a Mirra teve que entrar. Ele começou a atacar a Mirra vai nesse espaço, nesse programa. E não tenta explicar. Então a Mirra não explica muito educado. Então a Mirra está a evitar dar naquilo que é como, porque que teve boa relação. Mirra está falando, mas que bem gradar, aquilo que fala, será que você tem domínio de comunicação? Quem que não dá do outro lado, se é irmãos, se é amigos, que gosta dele. Por isso, digo, será manipular e manipular e telecontrole na comunicação. E ele controlava Mirna completamente. Inclui a Mirna. Mas que inclui a Mirna na vida real? Porque Mirna que abstém de discutir com ela. Mirna que tenta evitar para que faça frente com ela. E fica falando, Sana, talvez eu compreendi mal. E também bem isso. Não, mas Mirna, não dou que gentes, então fica tão com pena de Mirna. Quer dizer, olha, é atrevido ali, que está transgredindo leis, transgredindo norma, ataca gentes, para a Mirna não aproveita Mirna minha. Então, depois, do dia seguinte, eu voltar a atacar aqui, mesmo ia atacar Gervásio. Gervásio me respondeu. Muito bom. Mas com uma forma, assim, meio de falar, então não é irmão, sim, então tem problema com gente. Ora, eu tenho problema com tudo, gente, assim. E que é muito bom. Eu tenho problema com tudo, gente. Depois, rede social é muito bom. Você não me mexe sempre. Olha, e fim de desaparecer dias, alguém me dá um argumento fútil. Fútil argumento de coisa de filho e volta a ganhar coragem para mim. Mas desaparece, a minha pera, teste de DNA. A minha pera, juramento na Bíblia, se Bíblia é sagrada. Então, agora entendi. Abste de atacar Mirna. Está ali, tubarão, máquina. Por pagar ainda. Se o ganha processo, não pagou. Já. Ranger lugar. Esse é caso grave, esse caso leve, esse está por advogado e Estado, cada pera tempo, tio, que é coisas assim. Estado mistura coisas grandes, coisas pequeninas, tem que mandar cartão amarelo ou cartão vermelho. Vitor Domingos Monteiro.
o cartão amarelo e que? Vitor Domingo Monteiro. Nunca se vê para mim esclarecer. Se o mister ensinou tipo para amparar papel ou qualquer coisa, Vitor Domingo Monteiro, agora no campo, o tem momento para esclarecer o cartão amarelo. E contra Saná ou contra Pedro Sousa Correia nem comunicar. Porque se contra Pedro, nessa comunicação que nós temos, Vitor, não tem uma opção que vai conduzir no bloqueio. Esclarecer mais ou menos. Contra quem? Ah, falando Pedro Força, então ok. O cara ia para absolver. Não absolveu. Vitor, Pedro, desculpa, mas a hora que a linguagem é ser meio enigmático, então tem que esclarecer. Porque tem gente que também sabe por si que é comunicação. Quem quer por aí, pensa fora. Ali Pedro quer confrontar. Pedro Estado, Pedro é autoridade. Quem que consciência com a minha autoridade? A minha autoridade. Se me Pedro Saná, não fala cinta. Saná na cinta. Na suta Saná, toquita cinta. A mim Pedro normal. Cinta. Se me fala Saná, fala amigo tio. E não fala amigo tio. O que é Pedro mano? Na forca Saná, toquita pupu. Toquita pupu. Acabou de ter dúvida. Pedro é capaz. Pedro. É lado, não vai pegar outra questão. É lado ali, dana. É outro lado está no funcionamento, mas e tem outro lado ali que ela chama medo, que ela dá há muito tempo, long time ago. Está ali Pedro, está ali general civil, está ali manga de personalidade, manga de pseudônimo nesse Pedro. Saná, não é campir cabeça. Não é campir cabeça. Bom, uma questão de queixa, como eu falei, e nada, é uma distração, tentativa de distração. E depois eu no discurso lá, no texto que escrevi, não jura para lá. Esse mulher de Saná, não jura para lá se não desistir, se acabar aqui esta frente. Vai para caralho, pá. Vai para merda, pá. Porra, a mim fala que muito me chiteira por uma mulher. Vai para puta que pariu, pá. Dá uma outra que invoca o nome da Allah de qualquer maneira. Não defende com essa lá. Para de chamar o nome da Allah, todo. Allah merece respeito. Não pediu para uma coisa séria, para o tício Allah, ou como se tício Allah. Eu não falo a outra jura. O que é jura para Allah? É jura para ser Bíblia, para o Alcorão. O que é que eu nunca disse Alcorão para bem jura, no nome de Allah, de uma forma tão simples, não tem nem discussão para perder tempo. Bem jura, só comigo falou. Jura se contra o marido que apanhou. Jura se contra o marido que ameaçava se testa de DNA. Para o marido jurar. Jura se contra o marido que tem dúvida sobre o filho com o marido. Agora que o marido não pediu o teste de DNA. Agora que o marido não tem dúvida sobre o filho com o marido. O que é que ela significa? Porque o bandido. Porque tem abre pé no outro lado. Então, cara, se borrou, eu vou bem que vem, coisa de deixar na mão dela. Vou parar de o nome dela à toa. Caralho. Cara, senta cala. Bandido. Depois, para quem não percebe, passa sana até coisa de uma vez, informação chegando. Só dito que eu gosto de vós. Dito que farto de boa brincadeira, coisa também. E Pedro tem a capacidade. Também tem dinheiro para pagar detetive para buscar boa vida forte. Acabou cansando. Se deixar até dar busca boa vida. Então tem esse maior vergonha de boa vida. Bom, fica muito misto. Não é para a pessoa ficar na leve coisa no desporto, mas se deixar até notícia. O Saná, eu gostei da coisa de ter dúvida sempre da filho. Dos filhos, tem 3 filhos na Bissau. Dos deles se queria ter dúvida. E diz que como aquela parece que ex-namorado de mulher. Boa ideia. Quer dizer, depois eu estou com a cabeça, pá. Eu vou ter dúvida. Como é que diz? Não tem alça um dia. Vou ter vida, dúvida com a mulher de que filho que é muito bom. É para DNA, ponto final. Mas eu sortear com uma mole, com uma caralho. É para tu tinha ali bandido, meninos como é chamado, de Paris lá, como é chamado. Ora, para não dar um nome agora que não. Primeiro-ministro francês chama Lecornu, Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, le premier ministre français. Le premier ministre français. Il appelle Sébastien, primeiro-ministro de Messinar, vou escrever. Sébastien Lecornu. Mas francês compôs, não foi nome muito peculiar. Aqui fala Lecornu. O problema é que a grafia. Não na aspecto de grafia, irmão. Grafia. Está ali fonética. Som. Que é? Cornu. Não tira lé, não fica cornu. Mas se não junta dan lé. E o corno. Saná é o corno, mas é. Le cornu. Paris, meu presidente. Então, o primeiro-ministro de França tem o nome de corno. Aliás, o vira também, se só conta andando, dita comes, tá? Vasco da Gama contaram, mas se só conta dita comes. Que ministro. Que seria como se namorado de França também está apanhando corno. Não tem que contar Macron, se só conta cornão com homens lá na Bissau. Cornu, le cornu. Portanto, corno mora nessa casa, momone, gente sem dignidade, sem respeito, conflito com tudo, gente.
Ora tem sido questão de justiça. Mete queixa, não mandou o endereço do Pedro, só correr, bate perante. Agora, não por isso não gosta de dar tortura de direito, para não dar tortura, para não tortura por aí. E o seguinte, tratando de crime particular, eu tenho que meter queixa lá, tão raso, que eu tenho que chegar ali, eu me tenho que notificar, eu tenho que o código responde. Afinal, não preferi todo o discurso ali. Mas, e cá tem pernas para andar, você para ver o quê? Isso aqui caso não queria, vou tirar um dente, tirar o chamado, não acredito, então no fundo ele acaba ficando no meio termo, no fundo nunca se vê. Bom, mas se dinheiro que o bim mexe, então pensa aí, por aí, não se muito abusado, se não bim na condenado, não pode falar bom, então não para ter tal dinheiro e desistir de cash. Tirar o dinheiro como esse dinheiro, ou mexe relógio. Será Mr. Gold? You want to gold? I'm gonna think about it. Don't worry about it. Don't worry about it. I will think. I'm gonna keep your case, and I'm gonna check it. Don't worry about it. Don't worry. If you want some money, don't worry. Don't worry. I will give you the white envelope. I leave it in somewhere. You can pick it. Don't worry about it. Portanto, sana essa que está atraindo, como e que está é porque essa cara atraindo, né? Atraindo atenção, muito menos atraindo medo. Não. A mim Pedro, tanto como é chamado Mira e demais gente, pensa está tranquilo, mas vamos falar. É questão ali de Pedro. Quem que levantei com esse Pedro? Que contou coisas. Diga Mira contou a Pedro que contou, não treinou fonte. Mirna, para tudo que Pedro papia. Portanto, vou dizer Mirna, vou bem com isso Pedro. Mas a Mirna também não cai, porque a Mirna, vou chamar ela de nome, vou levantar águas, faço testemunho contra a Mirna. Mas mais do que isso, Buminguer, bandida de Buminguer, puta. Tudo que bandida é puta. Puta, que é puta? Definição etimológica. Puta, le pute, puta. Para ser francês, está falando puta, ou put. Ok, Buminguer e puta. Que é puta? Puta é tudo quem que tá troca prostituta. Quem que tá troca piché para favores. Né? Quem só tá abrindo tudo hora que tudo gente. Eu vou ter tudo ter marido, vou ter abrir puta, que tem outro nome. Se eu tá lembrando hoje namorar, não se encontra com o badigue, não chega lá. Abrir puta.